Eu não vou me aprofundar muito nem em abreviações e nem em abreviaturas. Por quê? Vou falar primeiro das abreviações. O que são abreviações? Abreviações, elas são reduções de palavras que normalmente elas são usadas de uma forma coloquial, na fala. E, portanto, elas não têm umas regras fixas. Não tem. E por elas serem já muito faladas, muito usadas no dia a dia, no cotidiano, elas são de alguma forma já padronizadas. Elas são populares, são muito usadas e são padronizadas. Eu posso citar como exemplo, esse você já ouviu com certeza. Me manda um zap aí. Zap? Você quer dizer WhatsApp, né? Só que zap é uma forma, é uma redução de WhatsApp que é muito usada, que é popular e as pessoas adotaram, passou a ser algo corriqueiro. Existem outros, até redução de nomes, como de José, por exemplo. Você chama uma pessoa de Zé, é uma forma de reduzir o nome e é uma abreviação. E existem outros, Chico, que é uma abreviação de Francisco. Você percebe que não existem regras fixas para chegar nessas reduções. Chico lembra Francisco, mas não são todas as palavras de Chico que estão presentes na palavra Francisco. Não tem H, por exemplo, na palavra Francisco. E em Chico tem. Então, quer dizer, não tem uma regra fixa. Pode ser uma redução só por um corte ou pode ser outro nome que lembre o nome a qual a abreviação se refere. E ainda vai TV, moto, motoca, cine, uma abreviação de cinema. Esse é famoso. App, uma abreviação de aplicativo. Busão, uma forma de abreviar ônibus, que na verdade não é nem uma abreviação, acaba sendo uma palavra do mesmo tamanho. E também busão já entra um pouco mais em gírias. Então, não é só uma redução, não é só uma abreviação, mas sim mais uma gíria. Se você for citar especialidades médicas, então, quase todas as especialidades têm as suas reduções. Endócrino, de endocrinologista, pneumo, de pneumologista, otorrino, de otorrinolaringologista. É um palavrão, né? Otorrinolaringologista. É mais fácil falar otorrino, né? Por isso, as abreviações elas dão agilidade à comunicação no dia a dia. Onco, de oncologista, gastro, de gastroenterologista. No mundo conectado, no mundo da rede, tem várias também. Beleza, beijos, você, com a letra V, C, também, TC de teclar, ADD de adicionar. Locais também, logradouros, locais costuma-se, alguns serem conhecidos por reduções, como Sampa, São Paulo, Floripa, de Florianópolis, BH, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Poucas pessoas falam Rio de Janeiro. A maior parte se refere a Rio de Janeiro como Rio. Bom, essas são abreviações. Agora, as abreviaturas, elas são um pouquinho diferentes. As abreviaturas elas também são reduções feitas nas palavras, só que elas têm um propósito diferente. Elas não têm um propósito de agilizar a comunicação como nas abreviações, mas sim economizar espaço. Então o que eu quero dizer com isso? As abreviaturas elas são mais da escrita, enquanto as abreviações são mais da fala. Só que as abreviaturas elas não têm regras tão rígidas. Elas têm algumas regras, até gramaticais, mas essas regras não são tão rígidas. Por essas regras não serem tão rígidas, é que elas não são tão populares. Algumas são populares, algumas abreviaturas, outras não. Exatamente por não ter uma regra fixa para formulá-la. Não tem uma regra padronizada. Qual é a regra para a abreviatura? É você reduzir a palavra até um determinado ponto da palavra e colocar um ponto. E esse determinado trecho da palavra, a que você tem que reduzir, é até uma consoante. Então, por exemplo, se eu for falar filosofia e eu quiser reduzir filosofia, eu escrever F-I-L, ponto. Que foi até a consoante L. Agora, por que eu disse que as regras não são tão rígidas? Porque outra pessoa poderia colocar o ponto depois do S. Filosofia. Depois do S, colocar o ponto. Então, quer dizer, não há um padrão exato. A única é que você precisa colocar um ponto após uma consoante, necessariamente, e que a parte da palavra que ficou, se no original ela tem acentuação, por exemplo, página. Página é pague, ponto. O A vai com acento, porque na palavra original, página também tem acento. Então, existem algumas abreviaturas já consagradas, como a própria página, aqui acabei de me referir, e também quilômetro, quilo, excelência, também é consagrada, metros quadrados, metros cúbicos,
minuto. E você percebe que nem todas têm ponto exatamente. Algumas têm, outras não. E nem todas é a palavra, o começo da palavra. Algumas, como excelência, que eu acabei de citar, ela usa o começo da palavra e a última letra da palavra. Então, tem regras, mas não são tão rígidas, como eu disse. Agora, existem outras abreviaturas que elas não são tão consagradas. Por exemplo, gramática. Eu posso reduzir gramática até o M, só que não é tão consagrado como página, que é PAG ponto. Período. Posso fazer uma abreviatura de período com PER ponto. Financiamento. Letra C, ponto. Pronto, uma abreviatura, mas que não é tão consagrada, assim, que todo mundo já sabe que isso aí é financiamento. Não é tão consagrado como página, quilo, metros quadrados. Não. Quer dizer, você tem aquelas abreviaturas que já são consagradas, já são usadas normalmente dessa forma, e outras que não são usadas dessa forma. Agora, eu não vou me aprofundar muito nem em abreviações e nem em abreviaturas. Por quê? Porque descarta para a redação. Abreviações e abreviaturas são proibidas na redação. Isso faz perder nota. E eu só expliquei aqui por quê? Para que você não faça isso na redação. Exatamente para que você não faça, e vamos nos concentrar naquelas que são necessárias, que você deve usar na redação, que são siglas e acrônimos. Agora, por que abreviações, abreviaturas não são usadas na redação? Primeiro, abreviações, como eu falei, elas são mais populares, elas são mais usadas na oralidade, são mais coloquiais. E abreviaturas, elas não têm regras fixas, não têm regras tão fixas, né? Alguém pode abreviar uma palavra de uma forma, como eu exemplifiquei, e outra pessoa pode acabar abreviando a mesma palavra de outra forma, colocando um ponto na consoante seguinte. E a redação, ela requer o uso da norma padrão. O que é a norma padrão? Uma linguagem, uma forma de escrever padronizada, que todos escrevam e entendam da mesma forma. Se não há regras tão fixas, você pode escrever abreviaturas de formas diferentes, então já não é um padrão. E se você usa mais na coloquialidade, na oralidade, as abreviações, também não pertence à norma padrão. Por essas duas razões, você não usa nem abreviações nem abreviaturas na redação.